Ok, pessoal? Então, dando sequência ao nosso curso do pré-IFMG, área das ciências da natureza, na semana 12, falando sobre metabolismo energético, essa é a nossa segunda videoaula para a gente falar sobre fotossíntese. Nós vamos focar aqui na fotossíntese relacionando a fase fotoquímica e a fase química, lembrando que a fase fotoquímica, como o próprio nome já diz, o prefixo aqui, ela vai precisar de luz para acontecer, enquanto que a fase química não necessita da luz para que ocorra. Então, dando sequência aqui na fotossíntese, a gente vai usar esses esqueminhas aqui para tentar facilitar o entendimento. Nessa primeira imagem, aqui tem uma folha mostrando para a gente esse brilho que está representando a luz solar e as moléculas que vão estar entrando ou saindo no processo da fotossíntese. É só com a luz solar, pessoal, que a planta faz fotossíntese ou que os seres fotossintetizantes fazem fotossíntese? Não. Elas conseguem fazer fotossíntese com outra fonte de luz. Pode ser uma fonte natural ou artificial, mas a mais eficiente é a luz solar, principalmente porque influencia na temperatura. Hoje, por exemplo, está frio. Eu estou sentindo frio. Se tiver a temperatura baixa, a fotossíntese já não ocorre de forma tão eficiente, porque as enzimas não atingem a temperatura ótima para atuar de forma eficiente. Lembrando que as enzimas para atuarem precisam de pH ótimo, temperatura ótima e substrato específico. Bom, então levando em consideração aqui essa folha, o que nós observamos? Aqui embaixo nós temos a equação geral da fotossíntese. Então, para a fotossíntese ocorrer, precisa de quê? Precisa de um organismo fotossintetizante. Lembrando, são só as plantas que fazem fotossíntese? Não. As plantas fazem fotossíntese, as cianobactérias fazem fotossíntese, as algas fazem fotossíntese. Já para, às vezes as pessoas costumam confundir aqui. Fungo faz fotossíntese? Não. Fungo não tem essa organela aqui do lado, que eu vou falar nela daqui a pouco, que é o cloroplasto, que é a organela responsável por fazer a fotossíntese. Como eles não têm cloroplastos, eles não conseguem fazer fotossíntese. Tá? Os fungos são heterotróficos ou heterótrofos. Então, na equação geral, nós temos aqui quais são os reagentes, o que precisa de ter para ocorrer fotossíntese. Primeiro, precisa de ter o organismo fotossintetizante. Por quê? Porque ele possui o cloroplasto, que é a organela que vai fazer a fotossíntese. Depois, precisa de quê? Precisa de água. A fotossíntese só ocorre na presença de água. O que mais que precisa? Precisa de CO2. Então, água e CO2 são os reagentes da fotossíntese. Eles vão entrar no processo. Por onde que eles entram? Nas plantas, comumente a água entra pela raiz, passa pelo caule e chega na folha. O CO2 está na atmosfera. Em geral, o órgão fotossintetizante é a folha. Caules verdes também podem fazer fotossíntese. Raramente, raízes aéreas também podem fazer fotossíntese. Os órgãos verdes fazem fotossíntese, porque se ele é verde, indica que ele tem cloroplasto e aí ele faz fotossíntese. O CO2 está na atmosfera. Ele entra na folha, que é o principal órgão fotossintetizante, pelos estômatos, que são pequenos poros que controlam aí a entrada e saída de gases na planta. Então, quando entra na planta, água, veio pela raiz, passou no caule e chegou na folha. CO2, ele veio da atmosfera, entrou no estômago, também chegou na folha. Isso encontra onde? Aqui dentro do cloroplasto. Aí o que está faltando para essa reação ocorrer? Fonte de energia, o sol, a luz. Aí a luz vai fazer então com que ocorra a fase fotoquímica. Aqui, pessoal, a fase fotoquímica ela pode ser dividida em duas etapas. Nós temos a fase que quebra a molécula da água. Quando quebra a molécula da água, tá vendo esse Ozinho aqui, ó? É dele que vai formar o O2, o oxigênio, que vai ser liberado na atmosfera, que está aqui, ó, vendo a quebra da molécula da água. E esse hidrogênio vai ser utilizado depois lá na fase química, ele vai ser transportado por mediadores específicos. A outra coisa que ocorre na fase fotoquímica é a formação do ATP. A gente falou no finalzinho da aula do vídeo 1 da semana 12 da molécula energética dos seres vivos. O ATP é produzido no processo chamado de fotofosforilação, ou seja, fosforilação, adicionar fósforo no ADP, que é a adenosina de fosfato, ele ganha mais um fósforo,
com a energia proveniente da luz. Então, é a fotofosforilação. Na fotofosforilação, então, são formados ATPs que vão ser utilizados aqui na fase química para gerar a glicose ou outra molécula orgânica. E onde ocorrem essas fases? A fase fotoquímica, vamos falar um pouco aqui do cloroplasto, ó, que a gente tem um cloroplasto. O que eu tenho no cloroplasto? Essa parte mais escura aqui é a membrana externa. Aqui dentro eu tenho a membrana interna, está mostrando como se fosse essa partezinha mais clara. Entre a membrana externa e a interna eu tenho um espaço intermembrana. Isso daqui, gente, lembra que está dentro da célula e está cheio de líquido. Esse líquido tem as enzimas que vão permitir a troca de substâncias, que vão permitir aí com que o processo ocorra. Dentro desse cloroplasto, a gente tem a pilha de energia, que é o tilacoide. O tilacoide é cada uma dessas moléculazinhas aqui, ó. Cada uma dessas é um tilacoide. Nas plantas, os tilacoides estão organizados em pilhas, que chama de grânum, que é uma pilha de tilacoides. Esse total aqui de grânulos a gente dá o nome de grana. A fase fotoquímica ocorre dentro do tilacoide, porque é aqui dentro que tem a clorofila A, que faz a fluorescência da clorofila. Que faz a fluorescência e aí acaba permitindo essa quebra aqui da utilização da energia solar em energia química. Então, dentro dos tilacoides vai ocorrer a fase fotoquímica. Ocorre a quebra da molécula da água e ocorre a fosforilação, a formação de ATP. Do lado dos tilacoides tem essa região vazia, deixa eu usar uma cor aqui diferente. Aqui, ó, essa região, esse espaço vazio entre os grânulos é o estroma. É aqui no estroma que ocorre a fase química da fotossíntese. E essa fase química, ela não precisa de luz para ocorrer, que não significa que ela tem que ocorrer no escuro, não é de noite que ela vai ocorrer, ela é um processo contínuo. Só que ela não usa a energia solar, não diretamente, porque ela vai utilizar a energia que foi produzida na fase fotoquímica, na fosforilação, que formou o ATP. Então, o ATP produzido na fase fotoquímica vai ser a molécula energética utilizada agora na fase química. Aí aqui no estroma, então, vai ocorrer a quebra da molécula do CO2, e a reorganização dessa molécula no composto orgânico. Aqui, no caso, está destacando a glicose, o C6H12O6. Lembrando que esse oxigênio veio aqui da quebra da molécula da água. Esse é o processo fotossintético. Então, o que a gente tem que lembrar aqui para não ocorrer erros aí, né, na hora de fazer uma questão ou até mesmo do entendimento do processo? A fotossíntese, ela precisa de luz para ocorrer. Ou seja, ela só ocorre na presença de luz. Se estivermos considerando fonte natural de luz, o Sol, ela ocorre durante o dia. Então, só para finalizar aqui o processo da fotossíntese, o que é importante destacar? A fase fotoquímica, que precisa da energia que vem do Sol, ocorre nos tilacoides. Ali ocorre, então, a quebra da molécula da água, a liberação da molécula do oxigênio e a formação do ATP na fotofosforilação. Esse ATP vai ser utilizado na fase química, que ocorre no estroma. Lá na fase química vai ocorrer, então, a quebra da molécula do CO2 no processo que recebe o nome aqui de ciclo de Kelvin e vai produzir o carboidrato, no caso aqui a glicose. Essa liberação de glicose na planta vai funcionar como alimento para a planta, dependendo da eficiência dessa fotossíntese na planta, ela vai armazenar essa glicose na forma de amido, porque ela transporta a sacarose, que é uma glicose mais uma frutose, consome a frutose, a glicose vai se ligando entre glicoses e forma o amido, que é a molécula energética das plantas. Nós, posteriormente, vamos lá, nos alimentamos desse amido e aí vai ter o processo da nossa célula de liberação de energia, mas a gente vai falar disso no próximo vídeo na respiração celular.